Estamos no Novembro Azul, que é o mês de combate ao câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer que mais atinge os homens no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer estima que só esse ano a doença deva atingir mais de 61 mil brasileiros. Para falar sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata, eu converso agora com o Dr. Humberto Montoro, que é médico urologista do Hospital Memorial Arthur Ramos e também professor da Universidade Federal de Alagoas. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom, vamos começar explicando as causas, né? O que é que causa o câncer da próstata? O câncer da próstata é uma doença que tem a ver com o envelhecimento. Então, você imagina, assim, do ponto de vista estatístico, homem na faixa de 50 anos de idade, 10% pode ter câncer de próstata. Quando eu pego o indivíduo de 70 anos, grupo de 70 anos, 30% pode ter. Se o homem viver até 100 anos, pode chegar a 100%. Então, é uma doença do envelhecimento. O grande problema é que nós podemos curar essa doença, né? O problema, a grande felicidade, nós podemos curar essa doença, desde que nós pegamos ela numa fase inicial. E o problema é que na fase inicial ela não dá nenhuma sintomatologia. Por isso que o homem tem que espontaneamente procurar fazer a prevenção. Acaba sendo uma doença silenciosa, então? No início é completamente silenciosa. A próstata, só o homem tem a próstata, a mulher tem o útero, o homem tem a próstata, é uma glândula que ela participa da fecundação. Depois, como não quer ter mais filhos, ela perde um pouco a utilidade. Com o envelhecimento, ela pode trazer transtornos. O câncer é um deles, mas a doença mais frequente da próstata é a hiperplasia benigna, que costuma dar sintomatologia no indivíduo urinar com dificuldade, acordar muitas vezes à noite para urinar, ter urgência para urinar, capaz de molhar a roupa. Isso é o clássico. Se o câncer chegar nessa fase, normalmente ele já chegou tarde. Ele não vai conseguir curar a doença. De repente, o câncer ele pode ser mascarado por essa outra doença? Pode. Ele pode ter as duas coisas. Ele pode ter hiperplasia e o câncer pode aparecer em determinadas situações. Tanto é que tem indivíduos que operam a hiperplasia e acham que está livre. Não, eu operei uma doença, já operei a próstata. Não, ele operou uma doença benigna e continua com a próstata. O tumor da próstata, quando você faz a cirurgia, você tira ela completamente. Diferente da hiperplasia, que você tira ela parcialmente. Entendi. Agora, é um tipo de câncer que o senhor falou que ele pode ser curado, mas isso depende de estar no início, seria dessa forma. Então, a melhor maneira de combater acaba sendo a prevenção, seria isso? Com certeza. A prevenção é o melhor tratamento dessa doença. Como eu disse, no início não dá nenhuma sintomatologia e o tratamento vai depender da fase que nós encontramos no indivíduo, que essa doença está no indivíduo. Se a doença está restrita à próstata, ela não ramificou ainda nos órgãos adjacentes, ou ela não deu metástase, a melhor forma de tratar quando ela está contida a próstata, você faz a prostatectomia radical, tira a próstata toda. A retirada da próstata. Exatamente. Quando ela já ramificou, já muda um pouquinho as terapias de tratamento. O câncer de próstata, graças a Deus, é um câncer que ele ainda dá uma sobrevida. Mesmo o indivíduo tendo doença um pouco mais avançada, nós conseguimos manipulá-lo e dar uma sobrevida longa. Era isso que ia chegar, a qualidade de vida pós-cirurgia. É possível ter uma boa qualidade de vida pós-cirurgia, de acordo, lógico, com o grau do câncer? Então, se eu faço a cirurgia na fase inicial e o indivíduo é um indivíduo mais jovem, a chance dele ter complicação é menor. Se eu opero um indivíduo numa faixa etária mais avançada, ele tem um risco maior de ter algumas complicações, como a disfunção erétil, o problema da ereção, que mexe muito com o homem, não vai ter mais poder ter ereção e tudo. Mas ela pode ser tratada no segundo tempo. Essa é uma das complicações. A outra complicação que era muito temível no passado, hoje a incidência é muito baixa, seria a incontinência urinária, que também pode ser tratada com fisioterapia, tem tratamento até de você colocar um esfíncter artificial. Mas isso é uma exceção. A maioria recupera a continência dentro de 6 meses. O senhor falou que o câncer de próstata é uma doença que está diretamente ligada ao envelhecimento. Quanto mais velho o homem fica, maior a probabilidade dele adquirir. Mas a maneira como ele levou a vida até chegar a essa idade influencia de alguma forma nessa probabilidade do câncer? Influencia. O que nós sabemos, que a medicina sabe em relação a isso? A dieta tem alguns fatores. Você compara, por exemplo, os orientais, ele tem uma incidência baixa de câncer de próstata comparado com o americano. Esses orientais, quando migram para os Estados Unidos, depois de um tempo ele começa a ter câncer de próstata semelhante ao americano. Então nós somos o que comemos. Então, o americano come mais carne, ingere mais gordura, diferente do asiático, que consome mais soja. Então hoje a gente sabe que a soja ela pode causar uma proteção.
Entendi. E a questão da comida industrializada e do sedentarismo também, isso influencia também? Os bons hábitos, né, de dieta e de estado físico do indivíduo é muito importante. Isso pode reduzir a incidência do câncer de próstata. Agora, se eu tenho, por exemplo, algum caso na família, isso também influencia? Então, tem uma porcentagem desses cânceres de próstata que tem relação com a genética. Se eu tenho uma pessoa na família, eu tenho uma vez e meia chance de ter câncer de próstata. Se eu tenho 2 pessoas na família, eu tenho 3 vezes mais chance. Se eu tenho 3 pessoas, eu vou ter 5 vezes mais chance. Então, dizem que tem muita gente na família com câncer de próstata, inclusive ele deve começar a fazer isso preventivo mais cedo. A sociedade recomenda que a prevenção deve fazer a partir dos 50 anos. Mas quem está nesse grupo familiar, que tem alguém na família, deve começar na faixa dos 40, 45 anos de idade. Justamente para ter essa questão da prevenção mesmo, se for o caso, pegar a doença no início. Uma fase inicial. Apesar de ser uma doença ligada ao envelhecimento, o homem jovem ele pode desenvolver o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata abaixo dos 40 anos é raríssimo, né? Por isso que se começa a fazer a partir dos 40 anos de idade. Entendi. Existe a possibilidade, mas não é uma coisa assim que assuste. O senhor falou que a idade que se começa a iniciar a prevenção é a partir dos 50 anos. Agora, a gente tem aquele grande problema que é a questão do preconceito. É muito forte ainda para o homem fazer a prevenção? Olha, Alberto, essa questão do em preconceito, relação a esse Novembro Azul que tem todo ano chamado a atenção, o que eu tenho observado é que tem diminuído esse preconceito, né? Ainda existe homens que, olha, aqui eu não quero fazer, não faço, mas você explicando a necessidade, que a importância, né? Tem muita gente que, eu faço preventivo com o exame do sangue, que é o famoso PSA. Ele não está normal, eu não sinto nada, não vou fazer o exame do toque. Existe 20% de câncer de próstata com PSA normal. Então, é importante você ter a associação dos 2 exames, toque e PSA. O que passa um vai ficar no outro. Até porque, na verdade, é um exame simples, né, de ser feito. A questão mesmo o que impede aí a barreira é do preconceito. Né? É um exame que dura aí 3 a 5 segundos, exame super rápido, entendeu? O urologista vai usar uma luva, um lubrificante para não tirar o desconforto. Então, tem homens que estão morrendo por não ter feito esse exame. Aliás, eu acho que vale lembrar, né, a gente falou do Novembro Azul, o senhor me deu aqui um Bolton igual esse que o senhor está usando. Vale lembrar que, apesar do câncer de próstata ele ser o símbolo, né, vamos colocar esse termo aspiado, né, o símbolo do Novembro Azul, eu acho que no fim das contas serve para também alertar o cuidado com a saúde do homem de um modo geral, né? O homem, ele de um modo geral não cuida da saúde. Perfeito. O homem, ele se sente como é o super-homem. A mulher precisa de fazer exame preventivo, ele acho que não precisa. Ele tem que trabalhar para sustentar a família e é um erro, né? O homem adoece também. E todas as doenças que a gente está falando, o câncer de próstata chama atenção, mas o homem tem que se preocupar com problema de colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial, tudo isso. Muitas vezes o homem vai procurar um atendimento quando essas doenças causam algum transtorno para ele, por exemplo. Tudo isso que nós falamos pode levar à disfunção erétil, problema da ereção, a impotência sexual. Aí sim ele vai atrás, porque está me prejudicando. Mas ele nunca vai na fase inicial, que é o ideal para todas as doenças, né? A gente chama atenção também, nós estamos numa região que tem uma incidência alta, né, no Nordeste, câncer de pênis, né? Então, tem que o homem prevenir qualquer lesão peniana que não cicatriza, uma úlcera, uma feridinha, tem que procurar o médico para poder esclarecer se é um câncer ou não. Tudo numa fase inicial, a evolução é outra. Pois é, pegando um parênteses aí para o câncer de pênis, no fim das contas a profilaxia principal é água e sabão, né? Exatamente, há uns anos atrás, a Sociedade de Urologia fez uma campanha e o mote era o Zico, na época, tinha uma barra de sabão na mão, que é a limpeza. Tanto é que, por exemplo, os judeus que fazem a circuncisão, fazem a prostectomia, a incidência de câncer de pênis nessa população é 0. Então está relacionado com a limpeza. O indivíduo que tem a fimose, ele não consegue limpar lá dentro. Então deve se expor e lavar diariamente. Essa é a recomendação. Pois é, e a gente, no fim das contas, o Novembro Azul ele ganha essa importância, né? Porque assim, a gente chama atenção para o câncer de próstata, mas ele engloba aí toda uma série de cuidados e muitas vezes o homem ele só acaba procurando a ajuda médica, como o senhor falou, assim, quando um sintoma de fato incomoda, e muitas vezes esse sintoma ele fica muito tempo ali.
né? Ele convive com aquele sintoma e evita. Isso acontece muito também. Acontece. Inclusive, assim, outra coisa que a gente chama atenção nesse Novembro Azul em relação à deficiência hormonal. A mulher tem um prazo de validade, ela entra na menopausa. O homem não, mas tem um percentual do homem que pode ter deficiência hormonal, abaixo da testosterona. Isso vai causar vários transtornos para ele, alteração do sono, indivíduo sonolento, período de irritabilidade, diminuição da concentração, dificuldade de perder peso, o ganho da barriguinha do chope, tudo isso pode estar por trás de um déficit hormonal. Agora, não é para tomar hormônio em academia, ele tem que ter um acompanhamento médico. Tanto é que a reposição hormonal, eu tenho que afastar o câncer de próstata, porque se o indivíduo tiver um câncer de próstata, eu der hormônio para ele, o câncer vai progredir rapidamente. Entendi. Então tem que ter esse cuidado, fazer a reposição hormonal com um profissional, um endocrinologista, urologista que está apto a tratar esse tipo de doença. No caso da reposição hormonal, existe uma idade para isso? Não, se ele tem sintomatologia e você faz a dosagem dos hormônios, ele está baixo, e você afastou o câncer de próstata, você pode fazer reposição hormonal. Sem nenhum problema. Agora, desde que seja, eu acho que é sempre muito importante frisar isso em entrevista, desde que seja com o profissional. Exatamente. Tem muita gente que acha que é simplesmente tomar o hormônio, comprar a testosterona, não é nem difícil, né, de adquirir, mas o efeito colateral ele acaba sendo muito mais prejudicial. Você vai mexer com uma estrutura toda hormonal. O organismo trabalha tudo bem estruturadozinho. Se você vai dar um hormônio que ele não está precisando, vai alterar outras coisas, né? Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento com o endocrinologista também, para poder fazer a coisa de uma forma bem adequada. Então, doutor, vamos fazer um convite, então, né, para a gente, já que a gente está no mês do Novembro Azul, isso é algo que está sendo tratado cada vez mais aí pela mídia. Vamos fazer um convite para quem nos assiste, que de fato procurar o médico, de atentar a esses cuidados. Por favor. Então, o mote nosso seria o câncer de próstata, lembrando que não dá sintomatologia no início e é nessa fase que nós conseguimos curar 90% ou mais dos indivíduos. Então, não esperar sentir alguma coisa. Então, faça o exame, procura o médico, você vai ter grandes benefícios com isso. Ok. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Alberto. Um prazer. Prazer é nosso. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. A gente se vê amanhã às 11h30 da manhã. E lembrando que às 6h30 da noite tem reprise. Até a próxima.